Bem-vindos ao Eleições 2016. Meu nome é Priscila, da Associação de Moradores do Uberaba, e hoje eu trago uma convidada muito especial, candidata a vereadora, Josiane, e ela é candidata aqui do Uberaba. Tudo bem, Josiane? Tudo bem. Que bom. Preparada? Tô. Legal. Vamos começar a nossa primeira pergunta, Josi. Na minha opinião, é a mais polêmica das questões. Eu gostaria de saber de você, o que você acha da atual administração? A atual administração, pra mim, tá péssima. Por quê? Porque tá tudo uma calamidade. Hospital não funciona, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem estrada, os funcionários não recebem. Tá tudo uma calamidade. As crianças nas escolas ficam à mercê de merenda. Então eu acho que não dá para dar uma nota, não tem nenhuma nota, eu acho que está abaixo de 0 nessa administração. Certo. Josiane, vamos falar agora de transporte escolar. O que você acha do intervalo dos ônibus aqui na zona rural e a diminuição dessa frota nos finais de semana, férias, feriados? Então eu acho que isso é um absurdo, porque quando entra férias e eles tiram os ônibus, a frota diminui, os trabalhadores ficam todos no ponto, esperando, bravos, com razão, porque tem horário para entrar, horário para sair. O patrão não vai querer saber se mudou o horário do ônibus, ele não pode mudar o horário do pessoal que trabalha. Eu acho que a gente fica muito à mercê assim de... Eles fazem os horários que eles querem, porque também os horários não são certinhos. A gente tem um horário de 10h30, que passa um ônibus, o outro só vai passar 12h30. São 2 horas nesse horário. E aí, se você precisa ir nesse meio termo, você não vai. Ou você vai de carro, ou você não vai. E eu acho que não deveria mesmo diminuir a frota. Deveria, ao contrário, aumentar. Porque tudo bem, os alunos precisam dos ônibus, a gente entende disso, mas o trabalhador também precisa. Tudo tem que gerar, a gente tem que pensar num todo. E não pensar só numa época não, eu acho que deveria ser muito bem pensado e não ser diminuído a frota de ônibus. A rota deveria continuar igual e uma hora a gente até entende, mas eu acho que ainda deveria estar passando com menos tempo. De 40 em 40 minutos no máximo. Com certeza. E sobre os circulares, você acha que funcionaria os circulares aqui no nosso Veravas? Por exemplo, fazendo Verava, Veravinha, Feital, o que você acha dos circulares aqui? Eu acho uma boa ideia, tanto que o meu candidato, o Leandro da LDG, ele tem um projeto de fazer interbairros. Ah, que legal. De fazer com peruas, porque a gente tem bastante perueiro que pode fazer isso, e ele também quer fazer licitação com o transporte para que seja não por passageiro, mas sim por quilômetro rodado. Porque aí não interessa se ele vai andar cheio ou vazio, ele vai estar ganhando. Então, é a proposta dele. Se ele for eleito, vai ser isso. Se ele não for, eu como vereadora eleita, eu levarei esse projeto para a Câmara. Ótimo, muito legal saber. Agora vamos falar um pouquinho sobre as escolas municipais, que é a sua área, né, Minha área. O que você acha das nossas escolas? Vamos falar um pouquinho aqui do fundão da zona rural, tá? O que você acha das nossas escolas municipais e, na sua opinião, o que dá para melhorar? As escolas estão bem caóticas, na verdade. Eu, por trabalhar, já faz 5 anos que eu trabalho, e os prédios estão à mercê porque eles pintam, mas não é a pintura que interessa. A parede por dentro é mofada, tem teto que está caindo, que eu visitei a escola, os tetos estão caindo, não tem alambrado, não tem quadra poliesportiva, não tem brinquedo para as crianças, também não tem esse material didático suficiente. Aí a gente sabe que uma vez por semana tem que ter educação física, mas eles não pagam o professor de educação física, que a criança deveria ter, não é pago. Aí eles exigem um monte, mas não dão o material necessário para trabalhar. Mesma coisa na cozinha, que faz parte da escola e é uma parte muito importante da escola que não é tão valorizada. Mas o fogão não funciona, a geladeira não funciona, mas eles exigem da gente. Eles têm que exigir, mas eles têm que dar o material para isso. Com certeza. E deveria dar mais atenção também, porque a criança é o futuro, né? E exatamente as nossas, que são de escola municipal, é tudo.
É o começo. Se elas não tiver uma boa estrutura, aí não dá. Mas aí falta muita coisa, falta muito material, falta muita coisa mesmo. Se for colocando a listagem é grande do que falta. Acho que tem que ser uma reforma de 100% também na educação. Com certeza. Né? Agora, Jo, vamos falar de secundárias e terciárias. Sim. O que você acha das nossas estradas atualmente e o que daria para melhorar com relação às estradas secundárias e terciárias? Olha, as estradas eu tenho visitado bastante lugar, né? Já ia antes, agora com a eleição se aproximando, mais ainda. Estão horríveis. Você passa, você deixa metade do carro para trás, a pé se chove não vai carro, você a pé também não consegue andar porque fica horrível. Eu acho que está faltando muita infraestrutura nas estradas, porque eles falam tem desculpa que fala que é estrada rural, não pode asfaltar. Ok, não pode asfaltar, mas passa a máquina, joga pedra, mas joga pedra mesmo. E passa o rolo, a prefeitura tem. Dinheiro para isso a gente sabe que vem, é que eles realmente não dão atenção para essas estradas, porque a gente já vê pela estrada que a gente tem, que é o asfalto, que não é asfalto. Então as estradas secundárias, terciárias, para eles é de menos ainda, e dá dó de ver. A gente é esquecido, a gente é um povo esquecido. Infelizmente a gente é um povo esquecido. Há anos, há muito tempo. E as estradas estão cada vez piorando, porque ninguém dá atenção. 4 anos para trabalhar, trabalha 3 meses antes da eleição, depois esquece. Fica 4 anos esquecida de novo, para que passe a máquina. E quando passa a máquina só por passar mesmo, só para dizer que passou, porque eles não fazem sangria nas estradas que precisam, não faz nada. Também não tem acostamento, não tem nada. A estrada rural precisa sim ser mantida, porque é a principal. A gente tem escoamento da agricultura para essas estradas. E dá dó de ver, tá um caso quase perdido. Não pode perder a esperança e vamos eleger outro para que faça o serviço bem feito. Mude a situação. Mude a situação, 100%, senão não dá. Não dá mais, né? Não dá mais. Ok. Jo, agora vamos falar de um assunto muito sério, tá? Que seria o nosso lixo. O que você acha das nossas caçambas atualmente, tá? E no lixo no geral, reciclagem, e o que você poderia fazer para estar melhorando? Então, Priscila, eu vou ser bem sincera com você, eu não gosto muito de caçamba. Eu acharia mais, assim, benéfico, tanto para a gente quanto para o meio ambiente, se a coleta, né, o caminhão, passasse mais vezes na semana. Pelo menos dia sim, dia não. Porque você passa nas caçambas, é muito lixo em volta, porque para começar eles não vêm catar direito. E o povo também tem que ter um pouquinho mais de consciência, e quando for jogar na caçamba, jogar direto dentro da caçamba. Joga do lado, passa com o carro e joga. Então aquilo agride o meio ambiente, dá dó de ver. A gente precisa, a caçamba é necessário também, mas eu acho que deveria ser assim, ter mais coleta. E em vez de uma vez por semana eles virem para limpar a caçamba quando vem, eles deveriam passar pelo menos 3 vezes por semana. Para aí diminuiria o lixo, diminuiria a poluição, porque é tanto visual quanto no ar, no meio ambiente. E só que para isso, para ter também essa coleta, que eu sou a favor mais da coleta do que da caçamba, a gente precisa confiar que vai passar realmente a coleta. Sim. Porque a gente está aí agora, que a gente põe o lixo na quarta ou no sábado e o caminhão não passa. Aí lá vai a gente recolher, porque se deixar lá o cachorro vai bagunçar, vai ter várias complicações, vai ter mosquito, vai ter tudo. Então eu sou a favor que passe a coleta dia sim, dia não. A caçamba tem que ser limpa pelo menos 3 vezes na semana. E o povo também tem que se conscientizar um pouquinho e a gente tem que confiar na empresa de lixo que estiver lá. Porque essa que está realmente a gente coloca e não sabe se vai passar ou não. Então não adianta, e também tem que ter conscientização, se for para jogar na caçamba, jogar direitinho lá dentro, porque o meio ambiente agradece a gente mais ainda, né? Com certeza. Eu acho, o que o que dá para reciclar a gente deveria tirar, usar o bom senso de separar, porque aqui no sítio a gente não sei onde que tem, tá? Fica guardadinho lá, porque passa os caminhões que recolhe, que leva para reciclagem, e eu acho muito importante a reciclagem de tudo. E mesmo casca, essas coisas que dá para fazer de adubo para as plantinhas, separar, fica mais fácil. Eu faço isso na minha casa, então por eu fazer eu acho legal, eu gosto. Na escola a gente tem esse projeto. Por eu ter trabalhado lá, a gente separa casca,
para fazer um lugarzinho para fazer horta para as crianças. E já começa ensinando lá, na casa da gente também deveria ser assim. Mas eu ainda sou mais a favor da coleta, dia sim, dia não, e caçamba pelo menos 3 vezes por semana tem que ser lixo. E a gente tem que confiar na empresa de lixo que tiver. Porque agora eu não confio. Não confio de eu tirar meu lixo, pôr lá embaixo, porque eu não sei se vai passar, o caminhão vai recolher ou não. Então eu deixo lá, quando eu vejo que está vindo, eu deixo correndo. Mas e quem não mora perto da estrada, né? Sim. Tão visível como eu vejo o caminhão vindo. A gente precisa confiar na empresa que estiver lá. Por isso a gente precisa confiar no prefeito que estiver lá. Para que tudo corra direitinho. Com certeza, né? Com certeza. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com a candidata Josiane, né? As perguntas são muitas, mas o nosso tempo é curto. E Josiane, eu gostaria de saber se você tem um recado para deixar para os seus eleitores. Então, eu estou a primeira vez que me candidato, quero brigar por nossos objetivos, eu quero mudar o jeito do povo pensar, que todo político é igual, porque não é. Tem gente que pode sim fazer a diferença. Eu sou uma delas, que quero lutar com o povo, diretamente com o povo, trabalhando com pelo menos no mínimo de satisfação para eles. E sempre estando com o povo, vendo as necessidades, brigando, cobrando do prefeito, fiscalizando o que é a obrigação do vereador, levando o que há de mais de necessidade do povo para a Câmara, para a Prefeitura, e sossego para prefeito eu não dou. Sinto muito, mas eu não tenho que ser amiga do prefeito, eu tenho que ser amiga do povo, o prefeito que me aguarde. Meu número 45145, PSDB. 45145. Isso. Josiane, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e vamos lá. Vamos sim. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo vídeo.